Bem, a gente teve aí também o técnico Felipe Luiz falando, né, Realmente sobre... o nosso. Ele falou sobre a questão da reunião com o BAP e também falou sobre o momento de pressão. Vamos escutar aqui, ó. Olha só. Foi na Momento de ESPN. pressão externa. Realmente o nosso momento de forma não é o ideal, não é o que a gente espera. Esperamos que nosso time ainda sabemos que nosso time tem uma margem de evolução muito grande, que melhora muito grande. Momento de pressão externa, realmente, como você falou, pode ser que seja o maior, mas eu sempre me senti pressionado. Desde o primeiro dia que eu assumi, eu coloco tudo o que eu fiz em jogo, porque a cobrança é muito grande no Flamengo. Então, desde o primeiro jogo que eu assumi no profissional, a primeira semifinal, a primeira final, as primeiras fases da Libertadores do ano passado, com a possibilidade de ser eliminado, sempre tive pressão, e o treinador do Flamengo sempre vai estar pressionado por resultados e não só isso, por bom desempenho. Sei bem Perfeito, onde eu perfeito. estava, aonde eu estou, sei bem a cobrança e a pressão que isso eu tenho, Que por bom que isso você eu sabe. me sinto muito privilegiado de poder estar vivendo essa pressão. Que bom. Primeiro que se conversa dentro da sala, né, fica ali, mas é simples. O BAP e eu temos uma relação de diálogo muito aberta, sempre, Que desde o ano bom, hein? passado, são reuniões semanais, sempre, tanto nos momentos Olha bons aí. como nos momentos não tão bons. A gente conversa sobre todos os aspectos do time, tanto o aspecto individual dos jogadores, técnico, tático e tudo. Ele gosta muito de saber as decisões, e a gente tem um diálogo muito aberto enquanto a isso. Eu gosto de ser muito frio na análise e saber aonde eu errei, aonde a gente pode fazer Que bom, melhor cara. para poder corrigir esse rumo. Então eu sempre passo para ele, para os jogadores e para o Boto a minha análise do que está acontecendo, do que acontece em cada jogo tem um contexto diferente. E essas reuniões são importantíssimas dentro de um departamento de futebol onde tem tanta cobrança. Que legal, cara. Que legal, né, a declaração do Felipe, explicando que o BAP pergunta com relação à tática, pergunta com relação a tudo para ele, para o Boto, já encontros aí quase que semanais, né? Às vezes são, eu falei para vocês, às vezes são 7 dias, 10 dias, e tem conversas no momento bom e no momento ruim, tá? O Felipe deixando claro isso, falando que gosta da pressão e deixando claro que como a gente fala, o olho do dono engorda o gado, né? O BAP tá sempre lá. O BAP tá sempre lá. Eu acho importante essa declaração do Felipe, mostra, ele fala do relacionamento bom que tem com o BAP, ao contrário do que algumas pessoas tentam falar. E eu gostaria muito de falar aqui que eu tenho visto muita gente atacando o Felipe Luiz. Vocês sabem que eu defendo o trabalho do Felipe Luiz. Fiquei muito irritado após algumas partidas recentemente. E no meu pós-jogo, eu realmente critiquei algumas coisas que estão me incomodando, algumas decisões com alguns jogadores, de insistência com alguns jogadores que estão me incomodando, mas eu estou muito mais incomodado com a ingratidão e a falta de respeito que algumas pessoas estão tendo com o técnico do Flamengo, que é rubro-negro e que já fez um baita trabalho em 2024, final de 2024, um baita trabalho em 2025, teve momentos de erro, teve muitos momentos de acerto, e eu acho que as pessoas estão se esquecendo muito rápido do que esse time e o Felipe Luiz fizeram. Da mesma forma, eu acho que é justo o torcedor chamar de time sem vergonha. Tá irritado, é o momento, tem que chamar. O torcedor não tem que ter... A gente não tem que ter como é que é? Ser sommelier de torcida. Não tem. O torcedor tá irritado, ele tem que fazer. Só que eu acho que com o Felipe Luiz, eu tenho percebido nas redes que as pessoas estão passando do ponto com um cara que realmente está querendo dar a volta por cima e encontrar o caminho. E eu tenho certeza que ele vai encontrar esse caminho. A gente já criticou, a gente já reclamou. Eu não vou ficar aqui berrando, gritando, né? Eu tô vendo muita gente aí falando sobre isso. Eu não vou ficar aqui berrando, gritando, reclamando o tempo todo, como se isso aí fosse, né, uma busca por engajamento. Não. A gente tem que criticar pontualmente.
pontualmente. A gente tem que reclamar do que está realmente acontecendo, falar, olha, não está bom isso aí. O time não está conseguindo criar jogadas, não está conseguindo chegar no ataque. O Felipe não está... E não só o Felipe, não tem ninguém cobrando. Os caras estão muito apáticos. O time está apático. Cadê aquele Felipe que a gente viu no vestiário, que foi o que eu falei, na Libertadores, falando que não tem família, não tem nada. Esse Felipe também, essa fome também sumiu, né? Então a gente critica buscando uma melhora. Mas tem muita gente, cara, tá muito tóxica a internet. Tem muita gente que, e eu tô vendo, é muito comentário negativo. Parece que o Flamengo há muito tempo não ganha nada e que tá tudo errado e que tem que mudar tudo. Gente, não vai ser assim. Não vai ser assim. Mas volto a dizer, tá? Eu vou ler o comentário do Felipe Melo aqui. Até o Mengo Cria postou, olha só. Time sem vergonha é forte pra mim sobre um time que ganhou tudo, que ganhou recentemente. E não tenho dúvida que vai continuar brigando. Tiveram atuações abaixo e alguns torcedores vaiarem, eu entendo, né, porque é clube grande, mas não são sem vergonha, pelo contrário. Mas o Felipe, a torcida tem direito de ir lá na arquibancada e chamar de time sem vergonha. A torcida tá irritada, tá? A torcida tá chateada. A gente não pode ser sommelier de torcida. Eu entendo, eu tô falando justamente sobre isso. É perfeito o seu comentário que time sem vergonha é forte para um time que ganhou tudo, que ganhou recentemente e que vai continuar brigando. Mas, ao mesmo tempo, é genuína a manifestação do torcedor. Ele quer que esse time volte a ser aquele que ele viu ganhando tudo. Tá chateado, tá revoltado, faz parte. O que eu estou falando aqui é que a manifestação do torcedor na arquibancada, nas redes, tudo bem, é genuína. Mas eu também concordo que em alguns momentos há um maremoto e que não é, cara, é um pré-julgamento, que eu tenho falado muito disso, um pré-julgamento sobre algo que eu acho que o ajuste está sendo feito, o ajuste fino está sendo feito e o Flamengo vai voltar para os trilhos. O próprio Júlio César falou sobre isso. Agora, o torcedor, a manifestação do torcedor é genuína, tá? É genuína. E se o torcedor sentiu vontade e sente vontade de falar, a gente não pode jamais censurar, né? Agora, óbvio que tem gente que aproveita desse momento, né, para ganhar engajamento e vai ficar só atacando, só atacando, só atacando. Aqui não, aqui eu vou torcer e tô torcendo e acredito na volta por cima do Felipe Luiz. Eu acredito que o Felipe Luiz consiga dar a volta por cima e vou estar apoiando, como sempre apoiei, o trabalho do Felipe. Não quero, já vi gente aí, troca, tem que trazer. Não, a minha opinião, sou a favor dele continuar, sou a favor dele ter 2, 3 anos de trabalho, vai ter momento ruim, a gente vai criticar nesse momento ruim, vai elogiar muito também, ele falou que não gosta muito do... na verdade, que não é que não gosta, é perigoso, né? Muito elogio, né? Porque depois você se fica num pedestal ali, eu entendo, mas a gente vai elogiar muito quando tiver que elogiar, e vai criticar quando tiver que criticar. E da mesma forma que eu critico, né, e defendo, eu espero que ele, Felipe Luiz, também não leve para o coração as críticas. Não leve para o coração. É importante.